Quer dizer, não é com esses conceitos gerais que você vai aprender literatura. Você vai aprender o quê? Com a memória das obras. Naturalmente você vai ter que ler poucas, você vai ter que ler só as mais representativas. Mas elas marcaram as épocas. Então, por exemplo, nada substituirá, por exemplo, a experiência de você ler, por exemplo, o Dom Quixote, e depois você ler, por exemplo, o Werther do Goethe. Tá? Porque Dom Quixote é uma figura, um personagem altamente reconhecível, já que você o reconhece a 10 km de distância. Só que ele é o mesmo, a partir do momento que ele aparece até o momento que ele morre. Então marcou um tipo. E no caso do Wilhelm Meister, não é um tipo, não há tipo nenhum. Há, vamos dizer, a progressiva formação da personalidade do sujeito. Personalidade que você continua no fim, você ainda não sabe definir como ela é. Ele não é um tipo como o Dom Quixote. Então, se você tiver essas duas imagens, você saberá muito mais sobre essas épocas do que se você tiver lido milhares de livros sobre estilos de época. Porque, na verdade, estilos de época não existem. Essa é uma generalização científica de valor muito relativo. O que há são estilos individuais. E existem algumas coincidências entre estilos, e são essas coincidências que vão marcar o estilo de época. Mas você não sabe se essas coincidências acontecem nos pontos mais significativos das obras. Quer dizer, uma grande obra pode ser parecida com outra, não pelas suas altas qualidades, mas apenas por certos cacoetes que estão lá. Está entendendo? Então, se a gente começar estudando literatura por esse negócio de estilo de época, ele nunca vai entender coisa nenhuma. Dando porque, vamos dizer, o fato bruto que existe diante de você são as obras. Estilos de época, já é um conceito científico feito por outro sujeito que não é o autor das obras. É uma interpretação científica que pode estar certo, pode estar errado. Mas a existência da obra é notória, é um fato inegável e ela é objeto de experiência direta sua. Então, no caso da literatura, quanto menos você estudar os teóricos e quanto mais se você ler as obras diretamente, melhor para você. Isso não quer dizer que a crítica literária não seja importante, ela é importantíssima, mas para outra coisa. A crítica literária não vai te ajudar a entender obra nenhuma, e a finalidade dela não é essa. E a crítica literária, ela vai tentar extrair o conteúdo intelectual, cultural, de um conjunto de obras. Ela vai tentar pesar, vamos dizer, o valor e a importância de uma determinada obra dentro do contexto cultural, tal como o crítico o entende. Então, o crítico é geralmente um sujeito de enorme cultura, um cara que fez tudo isso que eu estou falando para vocês, e que ele é capaz de ler uma obra, tendo como superfície de contraste toda a cultura que ele acumulou. Olá, uma espécie de sociologia da literatura? Não, jamais. Sociologia da literatura pretende ser uma ciência. Então, tem métodos e critérios estabelecidos e é uma atividade que, em princípio, pode ser compartilhada coletivamente. Tem vários sociólogos e as conclusões têm que ser, vamos dizer, validadas coletivamente. A crítica literária não, a crítica literária é uma atividade exclusivamente individual. É um homem inteligente e monstruosamente culto, que quando lê um romance, um poema, aquilo ecoa nele de uma maneira muito mais rica do que no leitor comum, porque ele tem mais elementos de comparação e superfície de contraste. Quer dizer, a sensibilidade dele está muito mais diferenciada. Ele tem milhões de símbolos na cabeça, entendeu? Então, aquilo ecoa para ele de uma maneira mais rica e mais diferenciada do que para o leitor comum. Então, imagine o seguinte, imagine que você nunca leu nenhuma obra literária importante, Mas você pega lá a história do Carpo e você vai fazendo, Vai lendo por alto, lendo rapidinho, sem prestar muita atenção, tá certo?
pegando só as informações básicas sobre cada autor, tá certo? E montando a sua cronologia. E você, no fim de um ano, você tem a cronologia inteira. E daí você vai ler pela primeira vez uma obra, aliás, literária. Ela vai ecoar dentro de você com muito mais riqueza. Está compreendendo? É isso que é educação, pô. É o ex do ser, levar para fora, fazer com que você sinta as coisas, não somente, vamos dizer, com a sua, vamos dizer, estrutura biotipológica, tá certo? Mas com uma alma que foi ampliada pela aquisição desse referencial cultural, tá certo? E que sabe se orientar no território inteiro da cultura. Está compreendendo? Quer dizer, essas informações, essas cronologias que você vai fazer, elas se tornarão instrumentos de percepção. E é para isso que elas servem. Está compreendendo? Isso vai dar muito trabalho. Tá certo? Como eu disse para vocês, isso não é cultura geral interativa, isso é uma especialidade. Isso é uma informação cultural, meu Deus do céu. A análise literária não é um meio de ajudar você a compreender a obra. Não. Ela é uma atividade científica que você desenvolve em cima da compreensão que você tem da obra. Ela é uma coisa assim, de segundo grau, uma metalinguagem, entendeu? Quer dizer, a compreensão que eu tenho, eu quero transmutá-la em conceitos científicos estáveis que possam ser incorporados no patrimônio geral. Científico. É possível você mudar essa compreensão depois que você analisar uma obra? Certamente é possível, tá certo? Mas você não pode esquecer que nenhuma obra literária foi escrita para ser analisada, foi escrita para ser lida. Então você não pode ter a certeza de que as especulações científicas que você fez em cima têm real importância. Você nunca tem. Tanto que você vê os críticos que eram simplesmente críticos literários, né? Quer dizer, o que é um crítico literário? Ele não é um técnico, ele não é um cientista, ele é um leitor altamente qualificado. Como, por exemplo, Lionel Trilling, ou Otto von Carpo, ou Álvaro Lins, tá certo? O que esses críticos escreveram tem importância até hoje. Agora, pega os estudos de análise literária, análise estrutural, etc., feito nas universidades nos últimos 60 anos. Não sobrou nada. Nada tem importância. Tem importância dentro do desenvolvimento da história de uma ciência. Tem importância para os estudiosos daquela ciência que estão tentando chegar a um conhecimento científico da literatura. Ora, quando vocês começarem a ler, vocês leiam os grandes críticos. Que é o grande? Matthew Arnold, Coleridge, o próprio Aristóteles, no Brasil, Otto von Carpo, Álvaro Lins. Mas o que eles me ensinam? Eles ensinam como é que o homem inteligente reage à leitura de uma obra de valor. Ele te mostra simplesmente o que ele percebeu ali. E o que ele percebeu é determinado pelo conjunto das superfícies de reflexo e contraste que existe na mente dele. Quer dizer, a coisa repercute nele em vários níveis, em vários graus, e com toda uma multiplicidade, toda uma gama de cores e formas diferentes. Ou seja, ele percebe mais coisas no que ele está lendo. Porque ele está lendo com um horizonte de consciência que é mais ou menos o do autor. Ou pelo menos o do autor. Está compreendendo? E quer dizer que o leitor principiante ou inculto, ele só percebe 1% disso. Então, um crítico é como, vamos dizer, uma pessoa mais esperta que você está conversando, apenas isso. Ele não pretende criar conhecimento científico. Tá? Tanto que as reações dos vários críticos podem ser muito diferentes entre si. Não importa isso, porque não visa
a criar, vamos dizer, um conceito uniforme. E são apenas reações pessoais de uma pessoa inteligente, que, portanto, podem enriquecer as suas reações. Está entendendo? Então, quanto mais críticos você lê desse tipo, bom, melhor, mais você vai entender a obra. Porque um viu por aqui, outro viu por ali, outro viu por ali, mas tudo isso existe. Todos esses aspectos existem. Entendeu? Mas, a partir do momento que ele diz, não, nós queremos transformar isso numa atividade científica. Então, em primeiro lugar, a atividade científica já não pode lidar com as obras literárias como entidades concretas. Elas vão ter que selecionar aspectos. Você já não está lidando com realidades concretas, muito menos com a experiência concreta do leitor, mas só com um determinado aspecto. Por exemplo, a estrutura da narrativa. Bom, você está interessado na estrutura, então você não está interessado na cor, na atmosfera, no ambiente, etc, etc. Você vai ter que isolar tudo isso. Então, a atividade científica ela é organizada e segmentada. Está certo? Isso quer dizer que se você lê 5 ou 6 críticos literários clássicos, né, a sua leitura vai ser enriquecida, mas se você lê 10 análises literárias científicas, você vai ficar confuso. No fim, você não sabe nem se a obra de arte existe ou não. E você vai chegar na tal da estética da recepção, que diz que a obra de arte é constituída das reações do público. E daí dissolve a obra de arte num negócio sociológico anônimo. Eu digo, mas eu não sei se é assim ou se não é assim. E isso é um problema científico que será resolvido ao longo da discussão de muitas gerações. Como é que isso pode te ajudar a entender a obra de arte? Por exemplo, se alguém lê a poética e vai ler uma obra literária buscando assim, compreender quais são os pontos essenciais da trama, qual o propósito do personagem, consegue fazer mais distinções do que ele está lendo, isso seria útil? Não, o que Aristóteles fez, ele foi mais, vamos dizer, ele tinha um propósito científico, mas não era ciência no sentido atual do que eles estão fazendo. O que Aristóteles fez foi classificar, né, as obras tal como ele as via. E ver que havia regras imanentes ali, regras não escritas, por assim dizer, que davam a chave desses enredos. Né? Que é uma observação, na verdade, qualquer pessoa poderia fazer. Pô, se você assiste uma comédia, uma tragédia, você percebe a diferença, não percebe? Só que você não é Aristóteles, você não tem a capacidade de dizer o que você percebeu. Né? E dizer, olha, foi isso que eu percebi, foi isso. Aristóteles tem uma capacidade de expressão que é uma coisa monstruosa. Ele consegue descrever impressões, aquelas fugazes, que você sabe que a coisa está ali, mas você não sabe o que é. Então tem na retórica, tem um pedaço onde ele descreve vários tipos de beleza. Em que ele descreve, por exemplo, qual é a beleza de um jovem, de um adolescente e de um homem adulto. Ele diz, a beleza do homem adulto tem que ter um elemento vagamente atemorizante. Quer dizer, o macho adulto ele tem que inspirar um pouco de medo, senão não funciona. Daí eles perguntam, o que é a beleza de um velho? Ele diz, é aquela que não inspira piedade.